Olha só, tem um palhaço aí, influenciador, um esquerdomacho, escravo por 3 pontos, mas esse imbecil, ele ainda vai para a rede e ele fala o seguinte: "Não, não, não, o Benins errou, por quê? Porque a mulher pode bater em você, ela pode fazer não sei o que que você ainda está errado". Como as coisas no Brasil, a gente deixou chegar a determinados pontos, sabe? Eu falo assim, principalmente nós homens, a gente deixou as coisas chegarem a tal ponto que assim, se eu não tivesse as imagens, eu teria a minha vida destruída. Assim, processo criminal era o de menos, porque eu sei que eles iam arrumar para mim também, eu ia responder a processo criminal, mas eu teria a minha vida destruída. Porque hoje no Brasil, basta a palavra da mulher. E há muitas mulheres mal intencionadas que dão a palavra que não é verdade e elas destroem a vida dos homens. Existem setores aí, setores da esquerda, que sobrevalorizam a palavra da mulher a despeito de qualquer prova. Olha só, tem um palhaço aí, influenciador, um esquerdomacho, escravo por 3 pontos, que o cara tá, ele grava vídeo, eu não vou falar tudo, porque meus filhos estão aqui em cima, mas eu já é o escravo 3 pontinhos, né? O cara, assim, a despeito de todas as imagens que mostram que a mulher mentiu, cara. Essa mulher, ela prejudica mulheres que realmente são vítimas de violência. Mas esse imbecil, ele ainda vai para a rede e ele fala o seguinte: não, 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 o Benins errou. Por quê? Porque a mulher pode bater em você, ela pode fazer não sei o que que você ainda está errado. Cara, assim, você tá trocando isso, cara. Você tá fazendo um papelão desse só para parecer o esquerdomacho, cara, que você tá prejudicando tantas pessoas espalhando esse tipo de conversa. Por quê? Primeiro que você está incentivando mulheres a mentirem contra homens simplesmente para prejudicá-los, e isso enfraquece a luta da mulher que verdadeiramente sofre agressão. Por quê? Porque quando você vê coisas como a gente pôde ver, de uma mulher falando, ah, consegui o que eu queria e tal, e manipulando, quando chegar uma mulher que realmente é espancada dentro de casa, o delegado, ou você, ou o juiz vai olhar e falar assim: não sei, será que está acontecendo mesmo? Não sei se é bem assim. De tão desacreditada que as mulheres se tornarão pelo volume de denúncias falsas. E outra classe que você prejudica com isso são os homens, cara. Quantos homens honestos, trabalhadores, que simplesmente. Cara, eu estava vendo recentemente, um dia desse aí, o motorista de Uber, o cara trabalhador, o cara tá lá ralando, dirigindo Uber. Eu acho que porque teve um problema lá na corrida, a mulher falou assim: eu vou te denunciar por violência contra a mulher, sei lá. Então, tipo, isso destrói a vida de um cara, sabe? Destrói a vida de um homem, de um pai de família. Então, quando outro homem fala um negócio desse, sabe? E mesmo diante de várias imagens, ele diz que não, que nós, homens, de toda forma somos errados. Cara, ele está prejudicando as mulheres. Por quê? Porque denúncias de violência contra a mulher têm que ser denúncias verdadeiras, porque isso é muito grave, cara. Uma mulher que sofre violência, ela está correndo risco real de ser morta. Então, são denúncias muito graves, logo, tem que ser verdadeiras. E as próprias mulheres, no meu ponto de vista, elas deveriam buscar punição para uma mulher que denuncia falsamente. Porque a mulher que denuncia falsamente está prejudicando ela. É igual a mim, eu sou negro. Um mimizento que fala que tudo é racismo, esse cara está me prejudicando. Porque quando eu realmente sofrer racismo, ninguém vai acreditar. Aí eu vou falar assim: não, eu sofri racismo. E todo mundo vai falar assim: ah, mas será que foi mesmo? Porque agora tudo é racismo e tal. Então, por causa disso, que eu, que sou negro, tenho que falar: não, se alguém fala, alega falsamente que é racista, que é racismo, essa pessoa está prejudicando a minha luta. Entende? Mas isso acontece aos montes aqui no Brasil, infelizmente. Teve um caso, o pessoal que tá na live sabe bastante, que aconteceu com o Arthur em 2016, 16 ou 17, que ele Sim. foi à época naquelas invasões que estavam acontecendo em escolas, né? Foi em Curitiba. Sim.
E, né, era invasão, ocupação de estudantes, né, contra a PEC do teto, né, aquelas besteiras. Ele foi lá mostrar, cercaram ele, agrediram ele, ele saiu de lá, dessa escola, e depois apareceu um advogado, né, daqueles, super defensores dos direitos humanos, né, e tudo mais, chegou lá, chamou as mulheres que estavam lá e levaram elas até a delegacia da mulher para elas dizerem que o Arthur tinha passado a mão nelas, né? Como se ele fosse fazer isso, digamos que ele, né, tivesse alguma maldade para isso, ele fosse fazer isso à luz do dia, numa escola cheio de câmeras, com um monte de pessoas que estavam enfrentando ele, não faz nem sentido nenhum, né? E no final das contas, o cara pressionou aquelas garotas a tentarem fazer um boletim de ocorrência contra o Arthur, né, uma denúncia, e uma delas chegou a topar, né? Olha aí. E no momento conseguiu lá fazer. Por sorte, o Arthur, no meio da briga toda, ele conseguiu tirar da câmera dele o SD lá com todas as gravações, e aquilo foi que ocorreu para absolvê-lo, né? Imagina se ele não tivesse as imagens disso, né? A gente Pois sabe é. como funcionam essas coisas. E olha que mundo impossível que esse povo está fazendo pra gente. Impossível de suportar. Imagina, cara, todo homem agora, quando for conversar qualquer coisa com a mulher, ele vai ter que ficar portando um celular, um gravador, sabe? As coisas estão assim, tá se criando um mundo impossível de você viver, sabe? Então quer dizer que agora eu sou patrão, então eu tenho a minha empresa. Eu vou conversar com a funcionária, eu vou ter que chamar testemunhas, vou ter que botar para gravar. Se eu tiver que no trânsito, dirigindo, aí tiver qualquer coisa que eu tiver que conversar com uma mulher, eu vou ter que gravar. Estão transformando o mundo num mundo impossível de se viver, sabe? E assim, por interesse puramente político, né? Porque quem trouxe essas questões todas aí de que a mulher fazer acontecer é a esquerda, para realmente conseguir o projeto dela, porque a esquerda odeia as mulheres, né? A esquerda não gosta de mulher, a esquerda odeia as mulheres, porque quando você faz um negócio desse, incentiva a mulher a fazer falsas denúncias, incentiva a mulher ao enfrentamento, você odeia as mulheres, cara. Eu tenho duas filhas, o Renato tem duas filhas. A minha filha mais nova tem 1 ano, então ela não entende ainda. A minha filha mais velha, ela tem 8 anos. Cara, eu converso com a minha filha, é o seguinte, eu falo, filha, você não vai aceitar de forma nenhuma ser desrespeitada por homem nenhum. Você tem um pai. Se você for desrespeitado, teu pai vai agir em tua defesa. Mas eu também falo para ela, filha, mas o fato de você ser mulher também não te confere um salvo-conduto para você ficar provocando e atacando homens e mentindo. Por quê? Porque uma hora você pode encontrar um doido no seu caminho que não está nem aí para as consequências. E aí ele pode te causar um prejuízo irreparável. Então, eu acho assim, nós chegamos a um ponto no Brasil que a esquerda que odeia as mulheres, ela começou com isso, pauta de direito das mulheres, não sei o que, tudo é machismo, tudo é misoginia, que criou um ambiente insustentável para as próprias mulheres. Por quê? Porque hoje, se você é um patrão, você pensa muito antes de contratar determinado grupo de mulher. Se você é um homem solteiro, você pensa muito bem antes de iniciar um relacionamento com determinado grupo de mulher. Então, assim, na verdade, acabou gerando um prejuízo, né? Porque se criou uma geração de mulheres que tudo é machismo, então você não pode agora discordar mais, porque se você discordar dela, você é um machista opressor terrível. E, por outro lado, criou também um grupo de homens que está tendo uma postura evitativa. Né? É aquela questão: se você casou, casou, quem não casou, não casa mais. Cara, eu louvo a Deus que eu casei há 10 anos, tem 9 anos, na verdade, que eu me casei com uma mulher conservadora também, assim, louvo a Deus, mas eu falo com alguns amigos meus, eu falo assim, meu irmão, sim, sinto muito, cara, você não vai casar mais, não. Lascou, lascou.